Ó, então, vamos lá. Boa tarde. A ideia hoje é falar sobre aqueles dois vídeos que eu já coloquei, aí eu vou comentar, porque naquele vídeo, o que que eu queria mostrar? Eu queria mostrar o quanto tem oportunidades, primeiro, as possibilidades na área administrativa de gestão. E segundo, como chegar até elas, porque tem muita gente que acaba focando muito no assistencial e não entende que tem uma infinidade de possibilidades. E aí, para calhar, logo cedo eu estava conversando com uma pessoa que eu faço mentoria, e ela falou: amanhã eu vou estar no plantão administrativo. Ela é enfermeira de um ambulatório de oncologia. E eu falei, nossa, que legal, com o seu currículo todo empolgado, e ela me respondeu meia murcha, falou, não, mas amanhã eu não fico como na assistência. Ela me falou um monte de coisa que ela ia fazer. E aí, na pouca fala dela, que não tem nem um minuto, eu vi tantas possibilidades, tanta oportunidade, e pensando no amanhã para a parte administrativa, e inclusive pensando no currículo dela mesmo, e aí eu vejo muito isso. Eu acabei de atender aqui a colega Tamara, que colocou mensagem no grupo, ela tem uma puta de uma formação, tem muita coisa boa, só que quando eu falei se apresenta, ela me apresentou em um minuto. Assim, eu sou enfermeira, e ela acabou esquecendo de falar algumas coisas. Então, a ideia hoje é entender em que pé vocês estão relacionado a próximo ou não dos cargos administrativos de gestão, entender o caminho que vocês querem ir, porque aí também nós vamos começar a trilhar, e aí eu também quero até abrir algumas vagas para nós discutirmos juntos. Então, a primeira coisa eu queria que vocês se apresentassem e falassem a correlação que vocês estão próximo ou não da área administrativa de gestão e o que vocês querem, tá bom? Uma de cada vez para não ter briga, mas podem começar. Sheila, quer ser a primeira? Então, vou me apresentar. Tá ali. Sou Janaína Cardoso, sou enfermeira, graduada há 3 anos, me formei pela Uninove, sobre a administração e enfermagem. Eu estou buscando um novo ramo, um novo conhecimento, né? Porque eu já trabalhei mais com assistência. Estou me empenhando e estudando cada dia mais sobre essa nova interação na área da enfermagem. Perfeito. Agora consegui conexão de novo. Desculpem, eu só estava ouvindo e não conseguia falar com vocês. Não, sem problema. Desculpem, deixa eu colocar aqui no vídeo para... Não sei se é porque eu moro muito longe. Boa tarde. Tudo bem? Como assim muito longe? Então, eu moro aqui na divisa de São Paulo com São Bernardo, mas aqui, como tem muita árvore, a conexão é uma bênção, o áudio é 2 bênçãos, sabe? Entendo. Eu acho que vou ter que falar com você. Eu não consigo ouvir vocês quando eu coloco no Bluetooth, pelo vídeo. E aí eu consigo ouvir melhor, assim, a minha apresentação, né? Meu nome é Sheila, eu tenho 47 anos, estou como enfermeira há 8 anos, mas já tenho uma bagagem já na enfermagem, graças a Deus. Fiz parte da última turma de atendente de enfermagem, fui auxiliar, técnica, fui galgando, né, cada vez um degrauzinho na presença de Deus e conseguindo chegar onde eu cheguei. Mas chega uma hora que a gente quer mais, né? As coisas acabam tendenciando a querer mais. Mas Deus deu essas oportunidades e em alguns momentos eu acabei achando que eu não era capaz. Eu era capaz apenas de substituir e não talvez tão capaz de poder fazer. Então, essa vez que você falou, né, que essa mentoria que você fez agora mais cedo, Obed, eu me vi, embora não participei de ouvir, né, no caso, a nossa colega ter falado, como ela fez, mas eu me via não me sentindo capaz em fazer o que a gente já está acostumado a fazer, uma coisa que você fala bastante, que nós já somos gestores, mas às vezes a gente não tem noção do que é ser um gestor, né? A gente está acostumado já com a nossa equipe, ela sendo pequena, isso mas a gente destaca onde a gente tiver que ser. 1, 2, 3, 30, 40 técnicos, enfermeiros, enfim. Mas eu não se sentir capaz de algo que eu preciso para hoje. Eu preciso retomar isso e me enxergar como uma pessoa capaz. Te entendo. Te entendo e, assim, é uma coisa comum, viu? Não é incomum, não. Assim, eu acho que de muitos atendimentos que eu já fiz, mais de 90%
tinha essa percepção. E até, então vou aproveitar que está gravando isso para falar, porque eu falei isso no atendimento agora. Tem muita coisa que nós carregamos que, infelizmente, faz parte da nossa criação, né? E aí eu brinco que eu pego um monte de adulto que não sabe falar, não sabe se comunicar. Aí eu falei, gente, mas como você não consegue? E eu lembro que o pai e a mãe sempre ensinam aquela frase, né? Olha, não fala com estranho, não fala com estranho. Só que o pai e a mãe esquece de explicar em algum momento que é não fale com estranho, até no momento que você ainda fez. Mas a partir do momento que você está numa sociedade que você já é autônomo, você tem que falar com o estranho. E aí eu vejo muito isso. Que nem a colega que eu atendi mais cedo, ela falou que a dificuldade dela é saber também mostrar o que ela faz, que ela não consegue mostrar os resultados, que ela tem esse problema. E isso também vai muito da criação, porque a gente escuta pai e a mãe falando, ai, a gente não pode ser soberbo, tem que ser humilde, toma cuidado. É muita. Você falou aí de Deus, acho que também tem uma construção religiosa, eu também tenho, e aí as pessoas têm aquela coisa, né? Ah, o soberbo é abatido, e tem que tomar cuidado, porque é tanto que tem um ditado que não é nada da Bíblia, mas que todo mundo fala, que é os humilhados serão exaltados. E não é isso. É quem se humilha será exaltado. E as pessoas não sabem nem ler e contextualizar o que está escrito na Bíblia. E aí a gente tem essa dificuldade. Então, assim, ai não, você não pode estar num lugar de destaque, você não pode chamar atenção porque é errado. Mas quem disse que não? Então, assim, a gente precisa trabalhar isso, porque a gente recebe e graças a Deus todo mundo tem uma construção familiar, todo mundo foi criado em algum momento, mas a gente precisa quebrar algumas barreiras. E uma delas é isso, o que eu mais vejo é um monte de pessoa que tem muito potencial, que tem uma história bonita até, mas com uma visão errada, assim. E eu tô cuidando de uma menina, que eu falo menina, mas ela deve ter os seus 50 algumas coisas. E ela já perdeu alguns empregos porque ela não se viu no cargo, ela era auxiliar, técnica, e ela não, a chave, o que eu falo que parece estranho, mas existe um virar de chave, e ela não virou, ela não conseguiu virar. E aí eu falei, olha, enquanto você não se impor, e até o que eu falo do curso para os desempregados que a Juliana está falando, a pessoa estar desempregada, ela não é desempregada. E aí tem muita gente, quando você pede para se apresentar, ela já coloca ou recém-formada, ou enfermeira sem experiência, a pessoa não tem aquela coisa de, eu sou a enfermeira. E aí a gente precisa começar a procurar referências e procurar exemplos, e um dos exemplos que eu vejo muito, que muita gente não gosta, mas eu gosto, é que tem um jogador chamado Cristiano Ronaldo, que quando ele faz gol, faz alguma coisa, ele bate no peito e ele fala, eu tô aqui. Então, assim, a gente precisa entender isso. A gente precisa começar a trabalhar essa parte de eu tô aqui. Porque se você não trabalha, se você não tem essa construção, você vai ter problema. E é problema grave. Por quê? A ideia é falar de administração, mas a gente está indo para um caminho, mas eu acho que é um caminho bom. Eu já trabalhei em lugares que eu tive gestores que viravam e falavam, e eu já era enfermeiro, e o gestor virava e falava, Beto, você não presta nem para auxiliar, e não é no sentido bom da coisa, ele queria falar que eu não tinha capacidade de ser auxiliar, que eu estava lá, então, e o mundo é isso. Vários gestores aprenderam que as pessoas, infelizmente, elas podem ser aí levadas para um caminho, ela pode ser influenciada num caminho ruim. É a história de você pega um animal aí super forte e você prende ele numa cadeira e ele entende que ele está preso e ele consegue arrastar uma casa, mas ele vê que ele está preso ali, ele não se mexe, porque ele foi condicionado. Então a gente precisa entender, a gente precisa trabalhar isso. Inclusive, eu sou um homem negro, você é uma mulher negra, e também tem muito isso também da raça, assim. Quando eu me pego e falo assim, eu preciso encontrar enfermeiros negros que estão em lugares de destaque, em cargos grandes, a gente precisa fazer um esforço para achar. Não tem tanto, não. Não tem. E aí, quando vai para a mulher também, nossa, pior ainda, tem poucas, assim. Eu consigo contar na mão as mulheres negras que estão em cargo de liderança. Não é liderança de equipe, é liderança de instituições. Não tem muitas, mas eu conheço algumas. Então, a gente precisa entender isso e entender, peraí, onde está? Porque, né, onde está esse povo? Onde nós podemos ir? E a gente precisa começar a entender o que eu posso fazer, o que eu sei, o que eu posso aprender, o que eu devo, porque o mercado vai usar isso contra você. Você vai trabalhar com pessoas que, infelizmente, o que puder fazer para te subjugar, para te atrapalhar, vai fazer. Eu já entrei em lugares, eu trabalhei 12 anos no mesmo lugar, e eu fui promovido lá dentro. E quando eu virei enfermeiro,
quem deveria me abraçar e me apoiar, que era a categoria da enfermagem, foi a categoria que mais me atrapalhou, que mais não quis o meu trabalho, que mais quis me provar para saber se eu era apto para aquilo que eu estava fazendo. Então, a gente precisa entender isso, não romantizar essa parte, porque é real. Talvez nós vamos encontrar aí umas pessoas difíceis no meio do caminho, mas se eu sei o que eu sei, se eu tenho o meu autoconhecimento, que nem a pessoa que eu entrevistei mais cedo, ela falou, cara, eu sou muito ansiosa. E a ansiedade é quando você não sabe o que vai acontecer. Você está querendo trazer alguma coisa que você nem sabe o que vai acontecer. É tanto que esses dias eu postei que nós sofremos mais na mente do que na vida, né? Porque a gente cria uma situação tão louca na cabeça, mas quando ela acontece, fala, nossa, era isso. Então, esse é o problema. Se você pega alguns atletas, que nem um deles que eu já vi fazendo isso era o Senna, ele sentava no carro e ele ficava fazendo a pista na cabeça dele. Ele tinha a pista na cabeça e ele ficava fazendo como se estivesse indo. Então, assim, ele estava antevendo o que ia acontecer. Quando ele estava lá, ele sabia o que ia fazer. Então, uma das coisas da ansiedade que a gente precisa trabalhar, talvez, é isso. Então, assim, será que a gente está apto? Será que a gente está capaz mesmo de fazer o que precisa ser feito? Porque se eu sei o que eu vou fazer, se eu sei o que pode acontecer, eu sei tudo, para que eu vou ter ansiedade? Sendo que eu sei, sabe, eu tô no controle. É aquela história do barco, né? Eu não controlo o vento, mas a vela e o leme tá na minha mão. Então, para onde eu vou, eu sei para onde eu vou. Então a gente precisa entender isso. Esse dia eu estava passando por um problema bem complicado no trabalho, e eu falei para a pessoa, falei, calma, você não vai. Assim, gente, o máximo que a gente pode fazer é perder o emprego, mas ninguém vai bater na gente, nem pode. Ninguém. Então eu falei, para que esse anseio? Para que essa preocupação toda? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Sexta-feira mesmo no escritório, eu estava vendo uma situação de uma pessoa que trabalha próxima, e ela já estava falando, nossa, como isso aconteceu, a minha segunda vai ser um inferno. E tava, sabe, falando. Eu falei, gente, assim, a palavra tem poder. Então, assim, talvez nem vai ser assim. Aí eu até brinquei, né? Eu falei, ó, fulano, pelo menos vai ser quentinho, né? Isso vai ser um inferno. Aí ela não gostou da minha brincadeira. Eu falei, para com isso. Então, assim, nem chegou a segunda-feira, mas você entende que a pessoa talvez estragou o final de semana dela inteiro, porque ela já estava projetando o pior cenário na segunda-feira dela, que pode ser que nem aconteça. Então a gente precisa começar a pensar nisso, porque nos cargos administrativos e em gestão, nós vamos trabalhar com muita gente que sim está aí no mercado há muito tempo, que sim tem muita especialização, nós vamos ter contato com muito médico, e aí a gente precisa entender isso. Tem não só médico, advogado, engenheiro. O cara está no primeiro ano da faculdade dele, ele não sabe nada, mas ele enche a boca para falar o que ele está estudando. Você pega enfermeiro no último ano da faculdade, ou até formado, você pergunta o que você estuda, e ele balbucia, sabe? Ele não consegue pôr para fora, sabe? Parece que tem medo. Tem gente que tem vergonha. Eu vou entre hoje e amanhã fazer um vídeo sobre isso. Parece que nós somos formados numa categoria que tem vergonha de falar quem é. E assim, desculpa, mas eu não tenho. Sabe, eu moro num lugar bom, tenho uma vida boa, confortável. E é tudo graças à enfermagem. Então, assim, é isso que a gente precisa entender. Nos cargos administrativos e cargos administrativos de gestão é igual chamar atenção. Quando você está num. É tanto que quando eu me formei, eu estava na possibilidade de ou ir virar enfermeiro pronto-socorro ou virar enfermeiro controlador de infecção. E aí eu olhei o hospital gigante no hospital, naquela época tinha mais de 1.000 funcionários, agora o hospital está bem maior. Falei, peraí, no pronto-socorro, sei lá, deve ter uns 40 enfermeiros. No controle de infecção só tinha 2 enfermeiras na época, eu ia ser o terceiro. Aí eu falei, nossa, aqui eu vou chamar mais atenção. No controle de infecção, a gente estava mais próximo da diretoria, literal, fisicamente e do trabalho. Eu ia na diretoria apresentar os dados. Eu falei, opa, vou ficar aqui vai me projetar minha carreira mais rápido. E é isso que a gente tem que entender. Os cargos administrativos estão ligados à exposição, está ligado a você saber se impor, saber apresentar seu trabalho, saber falar. E aí a gente precisa começar a entender isso. Como que está a minha fala? Se eu tenho um ponto para colocar, e nós vamos até simular um dia sobre isso, eu tenho que apresentar uma coisa que está todo mundo discordando, mas eu tenho que fazer o convencimento desse ponto. Como que está essa parte de persuasão? Eu sei falar mesmo com as pessoas, eu sei convencer, por quê? Esse dia eu estava assistindo uma pregação, e aí o pastor fez uma pergunta e todo mundo falou que sim.
Aí ele falou, gente, a gente só precisa combinar uma coisa, vocês estão falando que tá todo mundo alegre e feliz, só que vocês esqueceram de combinar com o rosto, porque eu tô vendo sim de um monte de gente com cara triste. E é isso que eu vejo até nos processos seletivos, a pessoa fala, não, eu sei, eu faço, só que a cara dela não tá demonstrando isso, ela tá ansiosa, tá com medo. Então, se tem uma coisa que os cargos de gestão e administrativos não pode ter, você não pode titubear, você não pode ter esse medo, porque você vai estar lidando com pessoas que têm cargo alto, que têm formação boa, e aí, você não, gente, o médico ele pode estar tomando a conduta errada, e eu já vi isso acontecendo várias vezes, porque a minha entrada no hospital para trabalhar no pronto-socorro era no cargo administrativo, e o administrativo é aquele ser que está no meio de todo mundo, mas ninguém nem te olha, é igual a tia da limpeza, ela tá ali, mas ninguém nem percebe que você tá ali, e eu arrumando prontuário, eu já vi médico tomando conduta errada e firme ali, não, eu tenho certeza. E alguém chegar depois cochichar e ele mudar e não fala nada que mudou a conduta. Então a gente precisa ter essa segurança, até para errar, mas ter a segurança. Sim, a gente precisa. E esse autoconhecimento que infelizmente as pessoas acabam correlacionando, porque quando você fala assim. Eu me apresento para algumas pessoas e eu falo assim, eu não sei muita coisa, mas o pouco que eu sei eu sou muito bom. Tem gente que olha, eu vejo na cara da pessoa que fala, vixe, isso daí é soberbo, é cheio de querer. Mas peraí, mas o que está errado eu falar que eu sei? Eu saber as coisas e falar, não está errado. Então, nós precisamos entender isso. Nos cargos administrativos, e aí depois eu vou até construir esse material com esses pontos, primeira coisa eu preciso saber falar, mas não só falar. Vai ter momentos que eu vou precisar saber convencer as pessoas. E aí, se eu não convenço as pessoas, isso é um problema. E quando eu estou determinado cargo administrativo de gestão, além de convencer, eu vou influenciar as pessoas. Porque se eu não influenciar, eu vou ser influenciado. Então, se você é um gestor, se você trabalha num lugar que você tem relação com várias pessoas, esses dois caminhos. Ou você está influenciando, está motivando, está mostrando, você é uma inspiração, ou você está sendo levado. E aí esse é um problema. Então, a gente precisa... Parte de gestão é isso. O primeiro tópico é comunicação. Como que está a nossa comunicação? Como que está a nossa fala? Como que está a nossa escrita? E dentro de comunicação, tem a parte da comunicação digital, que é mandar e-mail, vir relatório. E aí, pensando nisso, na parte toda a parte de inclusão digital, de falar assim, pacote Office, como que vocês duas estão nessa ponta, assim? Se falar assim, eu tenho que fazer um relatório, uma apresentação, um texto, como estamos? Eu iniciei um curso de gestão empresarial, né? E junto mais uma atualização na informática. Perfeito. E aí vai ter pacote Office e tudo mais. Isso. Certo. Sheila? Eu tenho já iniciado, né? Já estou fazendo curso de gestão de negócios da saúde. E paralelo a ele, eu também preciso fazer, porque eu ainda estou naquela fase do Civirex, tipo assim, eu apanho um pouquinho e consigo fazer. Não domino, mas eu preciso fazer o curso para dominar, para saber o que realmente eu tenho que fazer. Você tem que dar aquela respirada e falar, e agora, entendeu? Perfeito. Eu ainda preciso oficializar os conhecimentos. E aí anota aí, Fundação Bradesco, de graça, online, tá de graça lá. Lá tem curso de pacote Office, mas o que eu vou fazer até para mostrar, porque eu vejo muito isso. O curso é uma coisa ampla, tem muita coisa, e eu vejo que as pessoas se perdem no meio de muita coisa. Eu vou fazer um trabalho que eu vou fazer. Vou pegar um texto como se fosse uma informação de uma reunião. Aí do texto eu vou fazer uma ata, da ata eu vou fazer um relatório, do relatório eu vou fazer uma planilha, de uma planilha eu vou fazer os gráficos. E eu vou fazer tudo isso e gravar e mandar para vocês, só para vocês terem ideia, porque assim, eu trabalhei no controle de infecção e o meu trabalho era apresentar dados, e para apresentar dados eu preciso fazer gráficos. Para fazer gráficos eu preciso mexer no Excel, ou em outros aplicativos e ferramentas. Eu fui trabalhar numa empresa de gestão de convênios e eu, com o meu cliente, era literalmente apresentar dados para ele, discutir dados. E então, tanto que porque nós precisamos ter certeza e convicção do que nós estamos fazendo. Lá, quando eu trabalhava na DOR Consultoria, eu trabalhava com um médico cuidando de uma conta de uma indústria farmacêutica gigante. Nesse cliente tinha uma médica lá. E ela me ligava e ela falava, Beth, eu queria discutir essa ação que nós vamos fazer e ver o seu ponto de vista, o que você acha. Ela poderia ter me ligado para o médico, mas ela me ligava.
porque além de eu sempre estar acessível, ela também falava que eu sempre tinha um ponto de vista bom, porque eu vinha trazendo toda uma bagagem de saúde, que eu trabalhei em saúde pública e tudo mais, para dentro da saúde privada. Então, olha a importância de Simple. É tanto que vocês duas têm LinkedIn, eu não vou nem perguntar se tem ou não, porque eu tenho certeza que vocês têm. E aí vocês vão me achar lá no LinkedIn, olha as minhas postagens, você vai achar essa médica lá, porque um dia ela estava numa reunião, ela pegou e fez um comentário sobre sobre a minha atuação trabalhando com eles. Então, olha a importância de você estar sendo visto, você está sendo. Então, assim, a primeira coisa é isso. Cargos administrativos e gestão não é um cargo que você vai ficar escondido, não é um cargo que você não vai ser visto. E aí eu vejo muitos profissionais de saúde que querem correr. Um bom exemplo também, falando da minha realidade, eu trabalhava com controle de infecção, então todo exame de cultura alterada eu tinha que discutir o caso com o médico e tudo mais. E de vez em quando eu ligava na unidade para falar sobre precaução e isolamento, que é uma coisa nossa da enfermagem, ou o laboratório ligava. E tinha muito enfermeiro que ele não queria pegar, não falava sobre isso, ele passava para o médico. E é uma coisa dele. E quem cuida do isolamento é a enfermagem. E o enfermeiro não queria assumir isso. Sabe? Foi uma luta para conseguir convencer os enfermeiros, mas você entende que na maioria das vezes que eles não queriam assumir, não é porque ele não sabe aquilo, e por não saber, eles ficavam com medo de fazer alguma besteira. Mas uma vez que eu não sei o caminho que eu preciso fazer, é o quê? Eu vou aprender, eu vou estudar. Então, junto da comunicação, e aí comunicação de todos os aspectos, eu já até mandei lá no grupo, mas se vocês não viram, eu tenho um material sobre comunicação que fala sobre todos os tipos de comunicação. Tem também a parte do conhecimento. E aí, uma coisa que eu venho falando bastante é como que você aprende a aprender? Como que você aprendeu? Porque tem muitos profissionais que eu atendo e eu falo, fulano, você sabe, e isso eu aprendi na faculdade ministrando no estágio. Os alunos, né, todo aluno é sanguessuga, né? Ele quer ver sangue, ele quer fazer alguma coisa. E aí, eu estava na graduação pode fazer gasometria, então eu falei, vamos coletar, vamos. Fala técnica. Vamos coletar, e vamos fazer, mas fala técnica antes. Aí tinha um que falava, mas eu só sei fazer. Eu falei, não, se você vai fazer uma coisa agora e você não sabe explicar alguma coisa, tá errado. E aí ele começava, né? Aí eu falei, opa, peraí, mas você vai fazer sem material? Aí fala o material. Eu falo, material é esse, tá? Pegou o material, o que você vai fazer? Vou chegar no paciente, aí falava um monte de coisa. E aí tem uma coisa simples, né? Gasometria, acho que todo mundo vai ser da enfermagem, mas se você, dependendo de onde você vai coletar, você tem que fazer o teste de Allen, você tem que ver o fluxo sanguíneo do paciente. Ninguém lembrava disso. E quando eu falava, gente, sim, não é todo mundo, mas tem um paciente que ao invés de ter as duas, ele só pode ser só ter uma artéria. Você funciona essa artéria não pressionar adequadamente, ele tem algum extravasamento sanguíneo interno, a artéria dele ser comprimida e ele só perde a mão, assim. Coisa besteira, né? Só perde a mão. Então, não é uma coisa besteira, é uma coisa muito complexa, mas eu vejo que as pessoas talvez ou não entendem, ou não aprendeu direito, e por não entender e por não aprender, acaba passando. E aí, esse é outro tema importante. Cargo de gestão e administrativo, sempre você vai ter que aprender coisa nova. Vocês têm que entender como que vocês aprendem. Como, sabe, qual foi a última coisa que você aprendeu pela primeira vez? Como que você fixou? Porque existem duas coisas diferentes. Uma coisa é eu aprendi o tema. Outra coisa é eu decorei o tema. São coisas diferentes. E aí eu vejo que 90% dos alunos que passaram na prova, todo mundo que se formou passou em várias provas, ele decorou. Ele leu até decorar, ele jogou tudo aquilo que ele decorou na prova, passou um tempo e ele esqueceu, porque ele não aprendeu. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos ver como que eu aprendo algo e como que eu guardo aquilo, mas mais importante, como que eu consigo passar. Porque tem gente que aprende algumas coisas para si, mas quando você fala assim, me explica, ele não sabe explicar. Eu falei, então alguma coisa está errada. Então nós precisamos entender isso, que além da comunicação, além do aprendizado, o gestor ou administrativo, ele é um ser que vai ensinar as pessoas. E aí nós precisamos falar dessa parte da educação continuada no sentido de sempre estar se formando, se atualizando, mas esse conhecimento todo, eu estou igual uma esponja, e é o que eu estou vendo, assim, eu estou vendo muita gente. Esses dias eu entrevistei na consultoria uma pessoa com 5 especializações.
E eu falei, nossa, 5 especializações, sabe muito, fez muita coisa. Nunca trabalhou, nunca fez nada. E eu falei, fulano, e detalhe, tá? Uma das especializações é estomoterapia, que é uma especialização cara, mas rara no mercado. Você não tem muito estomoterapeuta por aí. E eu falei, o que você já fez com esse conhecimento todo? Você ajudou alguém? Não, eu falei, bem, mas você sabe tudo isso e você nunca parou para ajudar ninguém, nunca deu uma orientação de feridas, de curativo, nunca fez nada? Eu falei, não. Eu falei, para que você está estudando isso tudo? Para que você está fazendo isso tudo? Então, nós precisamos tomar esse cuidado e parar com essa síndrome de esponja, né? Porque a esponja, ela suga, mas não sai, a gente talvez precise espremer. Um bom exemplo foi aquilo que eu falei. Tem uma menina no grupo que ela viu tudo que eu falei dos cargos e ela viu que vários cargos estavam pedindo administração. E ela até pensou, falou, oh, peraí, então talvez eu vou fazer um curso aí de administração de 4 anos. Eu falei, não vai. No máximo você vai fazer uma pós de 1 ano, um MBA, no máximo 1 ano e meio, mas não vai fazer outro curso. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Tudo que eu já aprendi, eu estou usando, não estou usando, como que eu estou aprendendo, mas tomar cuidado com, será que o que está fazendo? Eu peguei um currículo também, tinha urgência e emergência, ótimo, urgência e emergência liga com qualquer coisa, tinha UTI, então tudo bem, porque o começo do paciente, ele chega no pronto-socorro, vai para a UTI estabilizar, só que no meio tinha atenção primária. Aí eu falei, olha, atenção primária e urgência e emergência se conversam, mas a atenção primária e UTI não tem liga, sabe? Então, da onde veio isso tudo? O que aconteceu? E a pessoa não sabe explicar. Eu fui estudando. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter essa lógica de conexão de informação. Tanto que, assim, eu sou louco dos cursos. Todos os cursos que eu mando para vocês no grupo, eu faço. Eu estou fazendo esse curso de educação corporativa. Porque no trabalho que eu faço, eu cuido da educação continuada. Então, assim, é um curso que eu vou usar no meu dia a dia. Mas a gente precisa entender isso. O que eu estou fazendo? Os meus cursos. Então, recapitulando, comunicação de todos os aspectos, a pessoa precisa aprender, e aí já é um desafio para vocês que está aqui ao vivo e quem vai estar assistir gravado. Nós vamos pegar um dia para fazer uma apresentação de 10 slides. Todo mundo vai apresentar 10 slides. Do que? Escolha. Se nem quiser, eu vou escolher. Mas todo mundo vai apresentar. Porque nós precisamos entender isso, entender como que eu apresento algo, como que eu contextualizo. Quando você está apresentando algo para alguém, inclusive para uma diretoria, no sentido de querer conseguir ali recursos, você precisa convencer. Então, de novo, comunicação, persuasão, como que está essa parte? Nós vamos ter que trabalhar tudo isso. E aí, tudo bem, já estou bem entendido, tenho uma comunicação boa, tenho boa parte de informática, já tenho aí, nasci com isso, já domino tudo, faço a apresentação, ótimo. E aí o que eu preciso entender também tudo bem, pensando nisso tudo, para onde eu vou no sentido da gestão? Então, é gestão, e aí eu tenho que entender, e tem muita gente, quando eu falo de gestão, as pessoas falam assim, eu quero cargo administrativo. Eu falo, que ótimo, tudo bem, vamos lá. O que você não gosta de fazer? Aí a pessoa fala tudo que é o cargo da gestão faz. Eu não gosto de gerenciar conflitos, eu não gosto de lidar com pessoas, eu não gosto de treinar, eu não gosto de falar, eu não... Pera, então alguma coisa aí não tá batendo, porque é literalmente o que você vai fazer no dia a dia de gestão. Então eu vejo que as pessoas confundem, a pergunta e aí, vocês podem me falar depois, quem tá escutando gravado pode me falar, pode ser aberto, gente, não precisa, comigo não tem melindre, você pode virar e falar, Bed, se eu conseguir uma coisa de segunda a sexta, é isso que eu quero, ótimo. Tem cargos aí dos ambulatórios, que é uma coisa um pouco assistencial, um ambulatório de vários lugares. Tem que você vê ali sinais, você raramente vai fazer alguma medicação, é um ambulatório. Normalmente é de segunda a sexta. Só que o que tem que tomar cuidado? Eu fiz um áudio no grupo sobre isso, e eu cuidei de uma menina, né? Uma jovem senhora aí que está com seus quase 50, e a vida dela foi ambulatório. E eu falei com ela uns 5 anos atrás. E eu falei, olha, ela na época tinha, sei lá, muitos anos de formada, ela é formada muitos antes do que eu. E eu comecei a perguntar, se eu te pedir isso, e ela falou, não, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Aí eu vi que ela estava muito quadrada no sentido do ambulatório, porque o ambulatório não tem muita dinâmica, é só aquilo. Uma outra coisa também que vocês podem, eu estou falando só para não esquecer, escola, várias escolas agora têm enfermeiros.
e enfermagem como um todo, por causa daquela lei Lucas. E aí, essa menina estava muito, assim, restrita àquilo. Eu falei, olha, mais cedo ou mais tarde você pode perder esse emprego, você vai ter dificuldade para entrar no mercado de trabalho, porque se for ver como enfermeira, você está muito limitada, você não sabe muita coisa. Foi dito e feito, o tempo passou e ela perdeu o emprego. E aí ela me procurou de novo quando literalmente a água já tinha batido na bunda, porque ela me procurou e já estava desempregada. E aí eu voltei 5 anos, eu falei, olha, nós tínhamos falado há 5 anos quase sobre isso, informática. Eu falei, olha, não tem como você não saber. E ela não sabia. E aí hoje, 2025, continua sem saber. Então, entende que assim, o tempo vai passar, o tempo não nos espera. E se a gente não tomar cuidado, ele vai nos engolir, nos atropelar, vai passar por cima. Então a gente precisa entender isso, o que eu quero, para onde eu quero ir. Tem gente, esses dias eu atendi uma menina, e ela falou, Bed, 30 anos de hospital quase, o que eu quero é arrumar um lugar que sobre água fresca, porque eu tenho mais 6 anos de trabalho e eu vou me aposentar. É o que eu quero. Falei, ótimo, vamos achar esse lugar. Então, a gente só precisa trabalhar com a real, porque tem muita gente quando fala cargo administrativo e gestão, a única coisa que soa no ouvido dele é o bendito da não vai ter plantão, não vai ter escala, é de segunda a sexta, e tem outro, mas tem segunda a sexta que é assistencial. Tem, sabe? Então, a gente só precisa entender isso. O que de fato eu quero. Ah, Elbed, eu nem sei o que eu quero, eu tô literalmente perdido. Tá bom, vamos nos encontrar. Por isso que eu fiz aquele material que eu mandei o texto e depois eu gravei falando sobre as áreas. E detalhe, gente, aquilo é um pedacinho, tem muito mais coisa que eu vou falar depois. Então, mas a base é, eu preciso me comunicar minimamente bem, e aí, nossa, eu tô na altura do campeonato, eu não me comunico bem, e aí eu vou dar o meu exemplo. O Obed não nasceu falando e não falou tão bem assim tão cedo, tanto que eu tinha até dificuldade de falar quando era mais novo. Só que com 18 anos eu fui numa integração do Einstein, eu era porteiro do residencial Albert Einstein, lá na Vila Mariana. Eu era porteiro à noite sem fazer administração durante o dia. E entrou, eu lembro como se fosse hoje, eu queria muito saber o nome dessa pessoa. Entrou um menino baixinho, bem negro, com um livro de Java na mão, e ele era o representante da TI e ia falar sobre a TI na integração. E aquilo me deixou tão assim que eu falei, nossa, o menino falou tão bem. E eu coloquei na cabeça, eu vou um dia fazer isso. Eu vou falar para as pessoas. E eu não falava. Eu era tímido, e eu ainda continuo sendo tímido. Mas eu comecei a me expor, eu comecei a ir para a igreja e participar de tudo. Então, eu fui professor de escola dominical há anos, eu fui líder dos jovens, eu fui secretário dos jovens, sempre eu estava participando. Por quê? Além de fazer a obra, né, quem é servo tem que servir para alguma coisa, mas eu também estava me expondo e me desenvolvendo. Entrei na pós-graduação, 1 ano e 6 meses a minha pós, que era 2 em 1 também. No primeiro módulo eu vi como funcionava. No segundo módulo eu criei meu grupo e eu falei, quem quiser entrar no meu grupo, entra. Eu vou fazer a apresentação. O trabalho, se não conseguir fazer também, eu faço. Mas a apresentação ninguém vai fazer, eu que vou fazer. Então, assim, eu passei 1 ano e 6 meses falando quase todo final de semana. Então, eu fui treinando. Chegou um dia que eu estava já como enfermeiro do controlador de infecção do MBOE, apresentando os dados lá no Einstein do Morumbi. E me veio aquilo na cabeça, sabe? Quando, depois de anos, eu voltei no mesmo lugar. E aí, eu falei, caramba, eu tô aqui num lugar que me incentivou a falar, sabe? Porque foi aqui que eu vi tudo aquilo. E eu fiquei feliz, porque já pensou se naquela época eu não falar, um dia eu vou aprender? E, gente, a gente todo dia treina, todo dia treina, todo dia treina. É tanto que quem vê meus cursos, se você for bem detalhista, você pega vários erros de fala, de dicção, de ponto. Eu vi erros, mas vamos, deixa. Porque é melhor feito do que perfeito, e o perfeito nunca vai sair. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Mas a fala a gente tem que trabalhar. E aí, sempre eu recomendo o meu caminho. O que eu fiz para me preparar minimamente? Eu fui servir minha comunidade, eu fui trabalhar na igreja, eu fui fazer projetos, eu fui fazer voluntariado. É tanto que esse ano passado, eu ia fazer uma palestra para o meu irmão na igreja dele. De uma, me convidaram para 4. E eu fui palestrar. As pessoas estão com necessidade e carência de pessoas que queiram falar, que tenham conteúdo. E detalhe, você fala assim, nossa, o Roberto foi falar de uma coisa a mais. Eu fui falar sobre saúde do homem. E aí eu saí falando, e saí, sabe? Então, e outras pessoas tentaram me convidar, mas acabou não dando tempo, não tive agenda. Então, olha só a importância de se expor e querer falar. E aí,
já fica também de lição para todo mundo, nós estamos no ano que vai ter uma mudança no mercado de trabalho como um todo, chamado NR1. Não sei se você já ouviu falar. Essa NR vai falar, NR, norma regulamentadora, vai falar sobre a saúde mental, e todas as empresas, determinado do número de funcionários, vai ter que montar um plano de gestão de saúde mental. Talvez, será que não vale a pena eu começar a fazer já uma especialização em saúde mental, pensando no amanhã, e esse amanhã vai ser logo, porque todas as empresas já estão se mexendo para isso. Então, assim, eu preciso me falar bem, e detalhe, eu preciso, se eu estou dentro da área da saúde, eu preciso entender o que está acontecendo no ambiente onde eu trabalho, o que está acontecendo de mudanças, tá? E aí nós vamos montando um grande quebra-cabeça. A partir do momento que ferramentas informáticas, computador não é meu problema, comunicação não é meu problema, ótimo, a gente precisa entender o quê? Qual é o lugar que eu vou? E aí, estando no controle de infecção, falando muito sempre, eu vi que dentro do controle de infecção eu dava treinamento e comecei a fazer integração. E eu gostei. Gostei muito. Assim, a minha meta é um dia me aposentar na vida acadêmica, dando aula, ministrando aula. E aí a gente precisa tomar cuidado, porque a minha beleza e eu falo que a gente pode ter superpoderes, né? Um dos meus superpoderes eu posso falar que o tema mais mórbido de um jeito leve, suave e brincando. Eu sei fazer isso. Eu passei anos falando sobre controle de infecção, que é chato, mas eu fazia as pessoas rir, eu dava exemplo. Só que eu tive duas gestoras, inclusive uma bem próxima, que odiava esse meu ponto. Ela falava, Bed, você não está aqui para fazer ninguém rir. Você está aqui para dar o tema. Só que era um tema ruim, sabe? Higiene das mãos, ninguém gosta, vai higiene das mãos, 6 horas, 9 horas da manhã no hospital, o pessoal vindo de plantão cansado, o pessoal dormia. E aí eu começava a brincar e eu vi que aquele era bom. É tanto que tem gente que me encontra hoje que há muitos anos eu ministrei algum treinamento, ele lembra e fala, nossa, Bed, tal ano você me ensinou isso, isso e isso. Então, assim, eu vi dentro do trabalho que eu trabalhava que eu tinha uma aptidão e, assim, eu tenho um certo talento para falar coisa. Eu sei disso. Isso é nato. Mas não é uma coisa que veio normalmente, porque junto da nossa facilidade vem uma dificuldade. E eu brinco que eu tenho alguma coisa não diagnosticada. Eu devo ter ali uma dislexia ou até um autismo não diagnosticado, porque eu fui aprender a ler na quarta série. E até hoje eu não leio direito. Escrever, eu não sei escrever até hoje. Eu escrevo errado várias coisas, várias. Mas o que eu tenho, eu sou esperto. E aí, eu nunca mando um texto sem revisar, colocar. Antigamente eu usava o Word para ver, porque o Word mostra os erros, só que ele não arrumava concordância, então de vez em quando iam os erros de concordância. Agora com a IA, inteligência artificial resolve tudo. Você põe o texto escrito da forma mais feia do mundo e fala, IA, seja meu corretor, meu redator de texto, arruma esse texto. E você coloca até o tom, fala, esse texto é um texto corporativo num tom um pouco agressivo, passivo, e ele vai escrever desse jeito. Então, a gente precisa começar a entender isso. Se você falar assim, Bed, estuda um tema e você vai falar durante 5 horas sem apoio nenhum, eu consigo. Se você me dá uma apresentação para que eu nunca vi, eu leia para falar na hora, eu vou travar. Eu não saio. Então, a gente precisa entender isso. Eu tenho facilidades, mas eu sei das minhas debilidades, das minhas dificuldades. E assim, não é uma coisa que vai mudar amanhã. Eu estou indo agora com meus 37 anos de idade, eu não vou virar um culto na literatura portuguesa, não vou. Eu posso tentar muito, mas não vou. E isso é um problema de fato. Eu lembro da Dona Sueli. Dona Sueli foi professora da segunda, terceira série. Eu peguei uma professora no último ano, antes de aposentar. E aí eu sou de uma geração que apanhava da professora na escola, né? Tem gente que acha como, mas a professora batia na gente, chamava de burro, nossa, fazia assim, um escarcão na nossa vida. E eu tenho certeza que talvez essa professora me travou em algumas coisas. Só que de um outro lado, eu mesmo sem saber várias coisas, eu vou abrir mais uma coisa também bem importante. Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a trabalhar com 14 no mercado. Com 16, eu entrei no escritório como estagiário. Com 16 anos, eu já tinha um celular, porque o meu irmão mais velho começou a trabalhar na TIM assim que chegou no Brasil, e ele ganhou 6 celulares, e ele deu um celular para cada um de casa.
E aí eu cheguei no escritório e a chefe falou, Bed, manda e-mail pro suporte desse computador aí na sua frente, porque eles vão ter que te mandar algumas coisas. E ela me ditou o e-mail. Ela falou, nananana, falou uma palavra que eu não sabia o que era, arroba, e aí eu mandei mensagem de texto para minha família, escrevi numa mensagem, e era MSN. Mandaram eu escrever um e-mail e eu não sei o que é arroba, e eu escrevi, arroba. Eu tinha 16 anos, eu não sabia o que era arroba. Isso é piada interna da minha família até hoje. Então, assim, com 16 anos eu não sabia o que era uma arroba. Hoje eu dou aula de computação, assim, eu sei o que é, sabe? E eu gosto de falar essas coisas para mostrar que, independente do ponto que você está partindo, nada é tarde, nada é impossível, porque eu tive dificuldade muito com informática, mas eu tive dificuldade mesmo com leitura, porque eu tive uma professora que com certeza me travou em algumas coisas, só que, graças ao meu bom Deus, enquanto o Obese tirava nota ruim, era muito ruim, tipo assim, é ruim falar que eu era burro, não é assim, burro mesmo. Eu tinha uma mãe que, nossa, assim, o mundo tava caindo e ela falava, você vai conseguir, você vai. Assim, minha mãe era assim, eu contei isso num curso meu, que minha mãe sempre foi diarista, e ela levou nós num prédio que ela limpava, colocou nós num prédio e falou, olha, a mãe trabalha do lado de cá limpando. Se vocês estudar, vocês vão trabalhar do outro lado. Vocês vão trabalhar nos computadores. E é tanto que nós três hoje trabalhamos em escritório, os três formados, pós-graduado, todo mundo bem instruído. Mas por quê? Porque minha mãe foi assim. Eu tive uma mãe fora de série. Mas ela sabia. Assim, ela sabia. É tanto que eu comecei a administração, fiz 2 anos com bolsa, ganhei bolsa do ProUni, tive nota boa no Enem, um negócio que assim, impensável para uma pessoa com dificuldade para estudar. E eu entrei no MBOE no hospital e larguei a faculdade para fazer enfermagem. E minha mãe e meu pai desesperou, porque eles tinham certeza que eu não voltava. Porque eles sabiam que eu tinha essa trava com o estudo. E assim, meu pai faltou me bater. Porque eu estava estudando na época na São Judas Tadeu, que na época era a segunda melhor faculdade privada de São Paulo, só ficava atrás da Mackenzie, e tinha a bolsa de 50%. Mesmo assim, passava um perrengue. Meu pai e minha mãe ajudavam a pagar, porque eu não tinha dinheiro para pagar, mesmo trabalhando à noite. E assim, por que eu tô falando isso tudo? Porque todo mundo pode ter dificuldade, todo mundo vai ter uma barreira, mas o que a gente precisa entender é, talvez, a nossa maior dificuldade, passando essa barreira, tá um talento que você nem sabe. Porque, de novo, eu sei que eu tenho facilidade para falar algumas coisas, eu tenho facilidade de envolver as pessoas, mas isso não veio do dia para noite. Eu trabalhei muito para isso vir, sabe? Hoje eu virei da educação continuada de uma empresa gigante e eu estou ensinando um monte de pessoas, mas por quê? Porque eu sofri muito para aprender, eu tive dificuldade. Então, assim, eu sei ensinar de um jeito fácil, porque para aprender eu tenho que aprender de um jeito fácil. E essas coisas que a gente tem que trabalhar. Então, e só para finalizar sobre que a gente está falando aquele ponto lá do sabotador, que nós estávamos falando mais cedo, de vez em quando eu passo eu moro aqui perto do estado de Morumbi e trabalho na Barra Funda. E de vez em quando eu pego um caminho que eu passo na frente do Darcy Vargas, no Hospital da Criança, para quem não conhece. Foi meu estágio de saúde da criança lá e eu fiquei na área da oncologia. Foi assim horrível, eu até emagreci nessa época, eu sofri muito lá dentro. Tive preceptores assim, que chega a beira o abuso, porque só vocês entenderem uma coisa. Um belo dia, a professora deitou na maca e falou assim: vocês vão ter que me examinar. Fazer exame físico. Não teve parte genitária, mas teve exame físico completo naquela professora linda, querida. E era assim, era um tormento. Ela conhecia todos os pacientes, o estágio terminava às 5, 6 horas, a gente saía, tinha vez 9 horas da noite do estágio. Porque enquanto não terminava o que ela queria, ela não liberava a gente. Então, assim, foi um puta de um desafio. E eu gosto de passar lá na frente, não é nem para sofrer, mas eu gosto de passar porque naquela época eu pensei em parar a faculdade. Eu tive uma amiga próxima que parou a faculdade. Entende isso, gente? No último semestre da faculdade, o estágio fez ela desistir. E aí ela passou, acho que uns 5 anos fora, e depois voltou e terminou. Mas eu gosto de passar, porque assim, quando eu penso em algum desafio, em algum projeto, em alguma coisa que eu vou fazer,
eu lembro de lá, eu falo, putz, eu já passei pelo Nasce Vaga, gente. Se eu passei para aquele lugar, nenhum lugar me segura, sabe? Se eu passei pela Dona Sueli como aluno, não vai ser um gestor querendo me encher o saco que vai me segurar, não vai. Então, é isso que a gente tem que entender. Nós precisamos, eu gosto de falar dos pratos, né? Nós precisamos ter o prato do passado para olhar e falar, putz, eu já fiz um monte de coisa, hein? Já me formei, já fiz um monte de coisa. Mas é bom ter o prato do futuro para falar, olha, dá para fazer muito mais. É tanto que quando entrei na faculdade lá em 2000 não, quando eu entrei no hospital em 2008, eu falava, um dia eu vou trabalhar na diretoria, eu vou ser um executivo. Nem sabia direito o que era isso. Hoje eu tenho um cargo executivo de gestor, de gerente de uma empresa. O próximo passo é, no próximo, ser diretor de outra empresa. E é um negócio que eu estou construindo. Então, entende que a gente precisa começar a entender isso, a gente precisa começar a ver. O que minha mãe fez e que eu quero que vocês comecem a fazer é que talvez eu vejo muito que a enfermagem, ela não viu as coisas boas da enfermagem, ela viu só desgraça, só salário ruim, funcionário ruim, equipe ruim, grupo que não se ajuda, todo mundo que aprende de um ao outro, só viu coisa ruim. O que minha mãe fez foi, filho, talvez vocês não vão entrar para trabalhar aqui tão cedo, mas olha esse escritório, olha em volta, sabe? Olha o computador. Ela fez isso, então a gente precisa também talvez fazer isso, arrumar alguém que chegou num determinado lugar, que nem eu trabalho na hora do meu almoço, eu tenho um videogame, eu tenho um sinuca, eu tenho um puff, eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu tenho colegas que não tem onde comer. Eu já trabalhei no hospital que eu dormia no chão do vestiário, não tinha onde descansar. Eu sei o que é dormir no chão. Então, é bom eu ter na minha lembrança que é o que saber o que é dormir no chão, mas lembrar que hoje eu já passei em lugares que, assim, no escritório de trabalho tem cadeira de massagem para fazer isso na hora que eu quiser. Então, é isso que a gente precisa entender. Nós precisamos construir algo. E no meio do caminho vai ter desafios, vai ter coisas ruins, vai ter problemas, mas se você tem a autoconfiança que você pode, você que dá conta, você vai, ninguém te para. Ninguém te para. E é isso que a gente precisa entender, porque nós estamos no módulo de uma mentoria que nós vamos focar em coisas que vão te expor. Você vai estar na frente de alguma coisa. Então, não dá para pensar e achar, ai, mas será que eu vou? Será que eu não? Não dá. Assim, você vai estar na frente de alguma coisa. E aí é isso que a gente precisa entender. Talvez é voltar lá atrás e rever algumas coisas que a gente aprendeu que o pai e a mãe ensinou querendo ensinar certo, querendo acertar, mas ensinou errado. E uma delas é essa da fala. Não fale com o estranho. É um problema, porque a gente precisa falar com o estranho. Tranquilo até aqui? E aí, isso tudo que eu tô falando, eu vou fazer um relatório e mandar no grupo depois, mas pensem nisso. Vocês dois, se vocês já quiserem falar, tá bom, eu quero focar em algumas áreas específicas. Qual área? Você já tem isso? Se quiser falar, pode falar. Só lembra de ligar o microfone que eu desliguei de vocês duas, para não ficar ruído. Pode falar? Pode. Então, eu também, uma das pós que eu já fiz e já coloquei em prática foi de educação permanente, né? Eu achei muito interessante, algo que eu me identifiquei bastante, porque nós já somos educadores, né? O enfermeiro, ele é um educador, ele é vamos dizer assim, um tira-dúvidas, assim, do lado, né, da equipe. Surge alguma novidade, surge alguma coisa, tem uma mudança de conduta, assim, em pouquíssimo tempo. O técnico, ele não é obrigado, como nós também não somos obrigados a sair sabendo tudo da faculdade, o técnico auxiliar é a mesma coisa. Então, o estudar, o aperfeiçoar, isso já faz parte, a gente precisa ter para poder dar. E é algo que as pessoas falavam, eu também sou preceptora de universidade, na parte dos estágios, e eu tinha essa facilidade de comunicação, né? De falar de uma maneira simples, para que todos entendam, de às vezes ter que entender uma linguagem diferenciada, porque na época que eu fiz o curso, a gente usava muito a linguagem em termos técnicos para falar muito das coisas, e eu me peguei numa situação que o paciente falou para mim que ele tinha ido de corpo e eu não sabia o que era, né? O outro falou que obrou e eu fiquei literalmente panguando, porque eu não conhecia disso, eu conhecia só evacuar, né, por exemplo. E aí ele riu para mim, ele falou, não, filha, isso é cagar. Aí eu, desculpa até a expressão, caí na risada, e eu entendi que eu também não tinha que ser tão técnica para tudo para falar. Isso também acontece do outro lado da cortina com os nossos colegas de profissão, com os auxiliares, com os técnicos e com alguns enfermeiros também. Porque cada qual tem a sua rotina, cada qual tem o seu nível de aprendizado.
já peguei situações que eu precisei fazer treinamento no hospital, e eu via que a pessoa tinha interesse, mas ela tinha uma interrogação assim maior que a cabeça dela, e aí eu dei um toque que eu queria falar com ela depois do treinamento. Fez toda a diferença para mim, inclusive até para poder estreitar relacionamentos nesse hospital que eu trabalhei, porque quando ela me esperou, né? Esperei todo mundo sair. Falei assim, sabe o que eu queria conversar com você? Ficou alguma dúvida? Eu não perguntei para ela que ela estava com dúvida, porque ela já estava com uma interrogação lilás, assim, no rosto. Mas eu falei, eu acho que ficou alguma dúvida. Ela falou assim, ai, Sheia, ainda bem. Olha, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo, eu não entendi aquilo outro. Eu falei, ótimo. Vamos fazer assim, se você puder, no final do seu plantão, você passa lá na salinha, porque na época eu trabalhava numa sala da administração. Se não, tá aqui o meu número para poder tirar a sua dúvida. E fez toda a diferença, né? Não só com relação ao treinamento, mas a maneira que a gente deve falar com as pessoas. Primeiro ouvir para saber como a gente poder falar, porque às vezes você chega com um termo tão técnico que a pessoa não entende, às vezes você chega com um termo tão simples, a pessoa te subjuga, né? E tá tudo bem, é um problema que a gente consegue contornar à medida que a pessoa vai dando, a gente consegue mudar e transformar a maneira que a gente tem que falar. E eu acho que, para mim, foi uma situação de grande valia, porque fez eu melhorar a minha situação de comunicação. Não posso enxergar a enfermagem, o grupo enfermagem como um todo, mas sim como pessoas individuais, com maneiras individuais de se lidar. Quando você coloca como um grupo, você joga uma ordem e quer coletar aquela ordem. Nem sempre vai ser assim, porque nem sempre a pessoa entendeu. O Covid veio para mostrar isso para a gente, né? Quando aconteceu toda essa coisa fantástica que houve do Covid, muitas pessoas que mal tinham acabado de sair da escola de enfermagem foram para os hospitais. E assim, era seletivo. O que a gente tinha que fazer? Aquela pessoa que tinha um pouco mais de experiência tinha que trazer para perto, mas também para não deixar ela muito lá em cima, porque senão ela ia poder passar por cima do enfermeiro, né? Que a gente já tinha essa situação. As pessoas que tinham muita vontade não tinham conhecimento. Então, o que a gente fazia? Trazia todo mundo para perto, para que todo mundo entendesse, fazer um treinamento único com cada pessoa. Porque às vezes a pessoa não conseguia entender. A gente tinha no grupo, desde o pessoal que tinha acabado de se formar e tinha 18, 19 anos, até 50 e poucos. É óbvio que a curvatura de aprendizado de cada uma dessas pessoas é diferenciada. Isso é fator idade, isso é fator. Não é só a fator idade, é a situação que a pessoa está, se ela gosta de uma boa saúde mental, se ela não está lá por emoção, porque já peguei situação que os próprios colaboradores surtaram quando o paciente veio a óbito, surtou na situação de uma RCP porque não sabia o que tinha que fazer. Eu estava lá, eu falei, vamos embora, estou com você. Então, estava lá, a gente fez o que tinha que fazer, terminou, todo mundo se tremendo, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos lavar o rosto, vamos tomar um café, daqui a pouquinho a gente conversa. Esperei todo mundo, né, acalmar, tirar, sair dessa parte da emoção, e foi o que a gente fez. Comeu, né, como boa enfermagem, trincada no café, vamos tomar um café, agora vamos conversar sobre o que aconteceu. O que você acha que pode melhorar, o que não pode? Nós tivemos a falha, nós tivemos o acerto. Eu não podia falar, você tem, porque faz parte de um grupo. Para fazer se sentir importante. Quando está tudo certo é muito fácil, mas para poder fazer se sentir importante, quando erra também. Então, a responsabilidade é nossa também, não é só da pessoa. Né? Se houve alguma falha do que eu não deleguei, do que a pessoa não sabe, do que o livro não mostrou, cabe a mim ensinar. A partir do momento que me dá liberdade para isso, né? Eu acho que é uma das coisas que me identifico bastante com essa parte da educação permanente também. Eu sei que é algo que é importante na gestão, porque se a gente não estudarmos, a gente não tem o que dar, né? Muitas das vezes também a gente precisa sentar para aprender, né? E aprende com pessoas que acabaram de sair do curso, porque tudo evolui muito rápido, né? Muito rápido. A área da saúde é muito dinâmica, né? Sim, muito. Perfeito. Janaína? Eu estou investindo agora por esse lado administrativo, estou mais buscando as informações, então só aprendendo hoje com vocês. Perfeito. Vocês lembra disso que eu vou mandar no grupo, mas todo mundo vai ter um dia para apresentar, fazer uma apresentação de 10 slides. Pode ser o tema que você quiser, mas assim, tenta um tema que tenha dados, que a gente consiga apresentar e tudo mais. E aí, eu vou fazer uma como modelo, para que todo mundo entenda a ideia como que é, tá? Tranquilo até aqui? Certo?
Ó, uma coisa que eu vou pedir para vocês, que eu já pedi no privado até para algumas pessoas, tenta interagir mais no grupo. A ideia é que a gente cria uma comunidade no grupo, sabe? E aí eu vejo que as pessoas não participam. É tanto que eu até mandei mensagem para algumas, eu falei, gente, se você não for participar, não tem problema, mas assim, só me avisa, porque só para entender, porque pô, tudo bem, não vai participar, não tem problema. E aí tem um, não, é que eu não tive tempo de responder. Eu falei, não, assim, tudo bem, mas eu só preciso entender isso, porque se eu não vou participar, porque talvez eu tô, tipo, literalmente dedicando uma força e uma energia numa coisa que as pessoas não estão nem aí. E aí é ruim pro meu lado, porque eu literalmente estou deixando de dormir a meia tarde para estar aqui com vocês. E aí a gente precisa entender isso. Mas eu quero assim, se pelo menos uma pessoa do grupo engajar, eu vou ficar feliz. Ou eu vou ficar triste se ninguém engajar, gente. Mas aí duas pessoas mandaram mensagem que uma tá no trabalho, o outro tá no lugar barulhento, conseguir entrar. Tá bom, tá fluindo. Mas eu preciso que vocês participem mais. Porque lembra, eu falei para todo mundo escrever. Entra no grupo, se apresenta. Ninguém se apresentou no grupo. Depois de muito uma pessoa falou, mas não falou nada. Ei. Mas isso é a comunicação, Beth. Aí uma até aqui a gente falando agora, essa parte da comunicação eu tenho uma trava, viu? E aí, através dessas consultorias que eu estou me soltando mais, igual eu falei para você pediu para mim me apresentar. Eu estou treinando com o IA, antes de eu mandar a apresentação para você. Ainda engaguei. Isso é bom, hein? Tá vendo? Só de você estar usando a IA, você já está 10 mil passos na frente de muita gente, porque tem gente que não sabe nem o que é isso. E a IA é bom. É tanto que, ó, eu estou testando uma IA que, assim, se entregar o que falou que vai entregar, vai ser fantástico. Tá vendo que tem um participante azul aqui? Sim, eu vi. Essa IA, ela transcreve tudo. Ela faz em inglês, eu vi. Ela faz uma ata e ainda cria resumos. E com o tempo, ela fala sobre quem está falando ainda. Ela falou, olha, nessa reunião, o Obed falou isso, aquilo. No começo da reunião, a Janaína estava emocionada. Tipo assim, essa é a entrega isso. Bacana. Muito. Muito bacana. Olha, eu costumo falar isso algumas vezes, eu não estou errado. Nós estamos vivendo na melhor época do mundo, assim, não é? Melhor época de todos os tempos, de qualquer coisa, de qualquer, sabe? Porque se hoje você fala assim, olha, eu vou aprender mandarim, você abre o computador e fala, um professor de mandarim, e todo dia eu quero aprender tanto. E aí o IA vai conversar com você, e você daqui a pouco vai estar falando mandarim, sabe? Então, assim, nós estamos vivendo num tempo diferenciado. Sem que eu tenho um celular um pouco melhorzinho, esse meu celular ele já tem uma tecnologia que ele traduz automaticamente com a IA. Eu falo em português, a pessoa do outro lado já escuta no idioma dela, ela fala no idioma dela, a IA já traduz para português. Isso é uma coisa instantânea, que já tem no meu celular, gente. Ô, Benzi, essa parte da comunicação, né? Todo instante você deve estar lembrando de mim, porque nem eu te falei, é transmissão de pensamento, né? Esse dia eu estava no elevador, né? E você falou que a nossa comunicação começa até com o vizinho. Sim. Aí eu estava no elevador, só que eu moro no primeiro andar. E a garagem é no segundo subsolo. Eu peguei o elevador com 2 vizinhos que eu nunca tinha uma comunicação. Eu fiquei lá, se fosse o Obed aqui, por onde ele ia começar? Quando eu pensei no Obed, o dia está muito quente hoje, já chegou. Eu falei, não consegui de novo. Mas aconteceu essa semana comigo. Eu peguei o elevador e entrou um casal com capacete de moto reclamando que estava molhado, né? E aí eu tinha acabado de ficar 2 horas no trânsito. Eu falei, nossa, mas a moto, pelo menos, eu tenho certeza que você não ficou 2 horas no trânsito. E eu nem sei quem é, não sei nome, nunca tinha visto. Mas a gente ficou falando de motos. Então, assim, é uma coisa que dá para trabalhar. Dá para. Precisa. E é trabalhável, a melhor coisa é isso. É o treinável, tá? É uma coisa que você vai com o tempo treinando. Então, assim, durante a semana eu vou fazer mais encontros igual a esse que eu fiz. Quando vocês assistirem o que eu fiz mostrando as vagas, só me dá um feedback se o modelo ficou bom. Porque se ficou, eu vou fazer mais vezes, só para vocês entenderem. Eu abri o LinkedIn e fui falando das vagas. E aí, eu tinha pensado em fazer isso. Uma pessoa falou que ficou bom, mas eu queria ter mais feedback se ficou bom mesmo. Tá? Essas últimas vagas que você postou?
O segundo episódio, que o primeiro episódio eu li o texto que eu tinha mandado sobre os cargos administrativos dentro do hospital. No segundo episódio, eu abri as vagas no LinkedIn e fui falando o que precisava para a vaga e a formação de cada... os critérios das vagas. Tá? Ok. E aí, como a gente vai fazer um mês inteiro, nós vamos ter o dia da apresentação, cada um apresentar o tema específico, nós vamos ter o dia da entrevista e fazer entrevista pensando nisso também, e aí vai todo mundo ser entrevistado, e até, vamos colocar aí, até na próxima semana, eu quero que todo mundo tenha um cargo. Fala assim, Obed, o meu foco é esse cargo, né? Você falou muito da educação continuada. Pode ser educação continuada. E aí, nós vamos focar nisso. Então, assim, eu vou te entrevistar para educação continuada. Daí você fala assim, não, o meu é de gestão de ambulatório, vou focar na gestão de ambulatório. Você pode falar, não, o meu é saúde ocupacional. Vamos pensar nisso também. Tá bom? Sim, tá bom. E aí, todo mundo que está escutando a gravação, lembra dessas lições de casa, porque a ideia, eu sempre gosto de falar isso, eu tenho muito resultado com algumas pessoas, mas na maioria das vezes eu mostro o caminho, quem vai é a pessoa, então não é mais. Tem que ter essas duas partes funcionando juntos, certo? Ó, meninas, obrigado mesmo, eu fico bem feliz, assim, é uma área que eu gosto de falar, porque eu sou cria de cargos administrativos, eu sou enfermeiro que eu posso falar que eu tenho o luxo de nunca ter vivido de plantão. Nunca trabalhei. Sim, agora, como gerente, que eu precisei virar à noite em alguns hospitais para cuidar de treinar num projeto. Mas não era, era obrigação do treinamento por causa do cargo, não por causa que eu trabalhei à noite porque eu quis. Então, é isso. Tem muita coisa mesmo. E cada dia só está aumentando as possibilidades e as oportunidades. Que nem eu já fui agraciado de trabalhar 2 anos em casa. Eu trabalhava pelo computador em casa. Sem ser esse emprego agora. O outro, na consultoria, era home office, 100%. Eu trabalhava em casa. Então, olha só. Dá para fazer. A gente só precisa encontrar os meios e ir. Certo? Perfeito. Depois, faz um favor, pensando em comunicação, teve alguma coisa que você fala, nossa, isso que o Beto falou foi muito bom. Manda no grupo, depois eu vou mandar, eu printei a nossa foto aqui, eu vou mandar no grupo, depois fala sobre isso. Se quiser falar no pequeno, pode ser também, mas se quiser falar no grande, pode ser também, mas eu acho que vale a pena. A gente precisa, porque olha só, hoje eu atendi uma cliente que ela encontrou uma pessoa no LinkedIn e falou, nossa, eu me formei também como enfermeira, estou perdida, e eu me formei, o famoso, me formei velha, com 39 anos. Aí ela falou com a Alice, que também se formou com mais de quase 40 e tantos, que era minha cliente. A Alice falou, olha, o Obed está me ajudando, você não quer pedir ajuda para ele? E eu falei com ela e acabou virando minha cliente. Então, assim, uma pessoa que não conhecia a outra, se comunicou uma com a outra e ela recebeu uma ajuda. Então, olha a importância de a gente falar sobre as coisas. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Tá ótimo. Bom final de semana. Eu que agradeço. E só está começando. Então, gente, eu estou muito animado. Tem muita coisa. Eu espero que vocês também estejam. Gente, obrigado mesmo. Tchau. Tchau. Tchau.